Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Lucas 7, 31 ao 35. Com quem, pois, vou comparar os homens desta geração? Com quem se parecem? Com as crianças sentadas na praça, que gritam umas para as outras, dizendo: tocamos flauta e vós não dançastes, entoamos lamentações e vós não chorastes. Pois veio João Batista, que não comia pão, nem bebia vinho, e dizeis: ele está possuído de um demônio. Veio o Filho do Homem, que come e bebe, e dizeis: aí está um comilão e beberrão, amigo de publicanos e pecadores. Todavia, a sabedoria foi justificada por todos os seus filhos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Muito bem, temos aí então Jesus fazendo uma reflexão conosco, convidando-nos a refletir a respeito de como nós nos comportamos diante da verdade, diante do anúncio do Reino de Deus, diante do anúncio e da explanação de valores que são pertinentes à nossa vida. Percebemos que na fala de Jesus ele apresenta aí a situação dele e de João Batista como exemplos. Tanto João Batista, que veio antes, que anunciou a sua chegada, como o próprio Jesus, foram rejeitados em sua pregação. As pessoas não aceitavam. Para dizer e para mostrar para nós, muitas vezes, a nossa própria conduta. O que é a nossa atitude? Qual é a nossa atitude diante de alguém que está colocando um ponto relevante sobre a nossa vida, sobre as situações, sobre os acontecimentos? Qual é a nossa atitude diante de alguém que anuncia a verdade, que faz uma reflexão, que explana para nós sobre os valores da vida, sobre as condutas morais e éticas do nosso tempo? Qual é a nossa postura? Me recordo que muitas vezes eu vi em muitas conversas com amigos, com familiares, com as pessoas, enfim, a gente discutindo sobre algo que era explanado por alguém, e não raro ocorria de nós acabarmos analisando a personalidade ou a conduta da própria pessoa para avalizar a validade daquilo que ela falava ou não. Mas aqui Jesus está colocando o aspecto da aceitação da verdade em si. Então, como que é a nossa postura diante da verdade? E aí ele apresenta essa situação dessas crianças, esse comportamento infantil que busca, de qualquer forma, um meio, um ponto de apoio para rejeitar aquilo que está sendo colocado, para rejeitar o anúncio da verdade. Então Jesus apresenta essas crianças na praça. A música foi tocada de forma alegre para que todos dançassem e se divertissem, mas a criança ficou ali emburrada, como a gente diz, e não quis dançar. A música foi tocada de forma triste, de forma melancólica, e as crianças também não quiseram concordar. Então, para dizer que Jesus está colocando para nós o nosso comportamento, questionando qual é o nosso comportamento. Temos um comportamento de adultos que analisamos aquilo que é anunciado, que analisamos as circunstâncias, as situações, o conteúdo da fé, da verdade, da moral, e com maturidade? Ou nos comportamos como crianças que apenas adequamos aquilo que é anunciado, que é colocado, e se não nos agrada, nós rejeitamos? Então Jesus coloca dessa forma. João Batista era radical, porque fazia jejum, porque não comia nem bebia. Então é um louco, radical demais. Jesus acolhia todos, deu abertura, agiu com compaixão, com misericórdia. Era um comilão e um beberrão. Se perdia no pensamento de muitos. Então, qual que é a nossa conduta hoje também? Olhando para um padre, para um pregador, para alguém que anuncia a verdade, que leva conteúdo de reflexão para nós, como que é o nosso comportamento? Diante do Evangelho, diante dos ensinamentos da igreja, qual é o nosso comportamento? Agimos como adultos ou agimos como crianças mimadas que
buscamos somente o nosso próprio prazer, o nosso próprio bem-estar, aquilo que somente agrada a nossa conduta, ao nosso conforto. Essa é a reflexão para o nosso dia de hoje, de olharmos com interesse para a palavra, estarmos abertos à mensagem divina e a não julgar apressadamente e a reconhecer a sabedoria de Deus, que é revelada através de tantos que Ele escolhe. Deus abençoe você, um dia abençoado.